Coloque a mão sobre a palavra do Senhor. Ó meu Deus, Espírito Santo, aqui está, Pai, a palavra do Senhor. Ó Deus, que nessa noite a palavra do Senhor, a rema de Deus, a palavra direcionada, a flecha certeira, meu Deus, ela possa estar sobre o nosso coração. Senhor, mira nossos corações nessa noite, Espírito Santo, e traz a iluminação dos textos, Pai, das entrelinhas da Tua santa palavra, para que possamos compreender nitidamente, Senhor, sem nenhum véu no rosto ou no entendimento, Pai, a Tua palavra. Espírito Santo, não só me usa, mas também, Senhor, usa também cada irmão para entender, Pai, a Tua palavra e a Tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Assim oramos. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado. Pode sentar aí em nome de Jesus. Irmãos, hoje é a terceira quinta-feira, nós estamos acompanhando todas elas. Inclusive as duas primeiras foi de muita chuva. Choveu na quinta, até pensei que ia chover hoje, mas Deus foi misericordioso, né? E estamos aqui na terceira quinta-feira, falando sobre o chamado para o sacerdócio. E aqui nós temos aprendido tanto mesmo, que Deus tem sido tão grandioso conosco, nos ensinando essa importância. E é uma das coisas que nós entendemos como servo de Deus, que é uma necessidade da gente compreender esse assunto sobre o sacerdócio. O sacerdote, para quem não sabe, é aquele que está entre o povo e Deus. Deus, o povo, é um mediador. Aquela pessoa que apresenta sacrifício a uma divindade. O sacerdote é aquele que intercede. E nessa noite, vamos estar estudando, né? Caiu um celular no chão aí, gente. Sobre o sacerdote, o sacerdócio. A minha parte é, aprendemos aqui o sacerdócio, na atualidade, né? Não, foi o sacerdócio da pastora Andréa, a definição do sacerdócio que ela deu, e a pastora Sueli deu também sobre o sacerdócio no Velho Testamento. E eu fiquei de dar essa parte do sacerdócio só no Novo Testamento. Eu não espero não entrar no Velho, ficar no Novo, porque o Velho já foi falado. Então você que não vê essas duas quinta-feiras, foi falado sobre o ofício, as qualificações, os critérios, que na época da lei, na época dos profetas, era exigido para que uma pessoa exercesse sacerdócio. E nós vamos falar hoje sobre o sacerdócio na nova aliança do Novo Testamento. Vamos entender o que aconteceu depois que Jesus ele fez o ato no Calvário, ele faz todo o plano de Deus, volta para o céu. O que aconteceu? Com certeza as coisas não ficaram do mesmo jeito. Eu quero nessa noite te levar aqui. O que aconteceu no Calvário? Após a morte de Jesus, muitas coisas aconteceram no Calvário, muitas. Não foi só Jesus morrer, salvar a humanidade, mas aconteceu coisas que estão perdurantes até hoje e vão perdurar por toda a eternidade. E uma das muitas coisas espirituais que aconteceu foi exatamente a questão do sacerdócio. Ali foi quebrado. Quando eu digo quebrado, não estou falando que ele infringiu a velha aliança. Ali foi quebrado um protocolo que era exatamente só para aquelas pessoas que nós já aprendemos nas quintas-feiras passadas, que tinham os pré-requisitos para ser sacerdote. E ali Jesus, na cruz, ele faz um ato que só ele poderia fazer, de trazer um novo sacerdócio, de implantar uma nova visão do sacerdócio. E ele introduz ali um novo ministério, Jesus. O que acontece no Calvário, gente? Entre o Calvário e o templo. Entre o Calvário e o templo, como esse templo aqui, existia uma grande cortina, muito alta, mais de 12 metros de altura, muito extensa, quase 1 metro de largura, que só ali, como a gente já aprendeu, né? Estou só fazendo uma recapitulação rápida, só quem entrava ali era o sumo, o superior sacerdote. O sacerdote dos sacerdotes, só ele tinha esse acesso. Quando Jesus morre, acontece algo. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou, de cima para baixo, significando que ali não era mais necessário aquele véu, porque havia um espaço, um livre acesso para toda
as pessoas. Diga amém. O que aconteceu no Calvário, entre o Calvário e o templo, é isso: o fim do sacerdócio hereditário e a introdução de um novo ministério sacerdotal fundado em uma nova aliança. Isaías 66, capítulo 21 diz: também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Foi isso que aconteceu lá. Quando alguém te perguntar, uma das coisas que aconteceu no Calvário, quando Jesus morre, o fim do sacerdócio hereditário. Por que hereditário? Porque era passado só de pai para filho da tribo de Levi. Quando Jesus morre, consuma o ato no Calvário, ali ele dá início a um novo ministério sacerdotal. Ali inicia-se o ministério sacerdotal de Cristo, ele mesmo sendo o sacerdote e ele mesmo sendo a própria oferta. Amém? Diga amém. Deus já previu um sacerdócio universal em que cada israelita exerceria o sacerdócio perante o Senhor. Aquela ideia de que só os sumos sacerdotes, só a tribo de Levi, da ramificação de Arão, seria sacerdote, Deus no seu coração, ele já tinha isso na mente. E ele fala isso no próprio Velho Testamento. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, só ele se compreende, só Deus se compreende. A palavra de Deus, ela pode muito bem confrontar um texto no Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento ela apoia esse texto, e ela pode também confrontar um texto no Novo e apoiar ele no Velho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem primazia, ela tem potência, ela tem em si, a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus soberana, indiscutível. Então já no Velho Testamento, Deus fala assim lá em Levi, Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, agora pois, se diligentemente ouvides minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, e vós sereis um reino. Quando ele fala de reino, amados, sempre quando fala de reino, Deus fala de dinastia, algo que vai perdurar, algo que não vai parar ali. Ele fala de reino, será um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então no coração de Deus já existia esse plano, esse propósito de tornar o sacerdócio e estender para outras pessoas que não fossem aquelas pessoas seletas, como os da tribo de Levi. Já existia no coração de Deus um plano, e esse plano sempre converge, tudo na Bíblia vai convergir para Jesus. Tudo que a Bíblia fala tem que convergir em Cristo, porque Cristo realmente ele é o eixo, é o plano, é a mola principal de toda a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando você vê algum texto falando, ele aponta já para o futuro, para Jesus e também para a igreja. A igreja. Ele adentrou os portões celestiais e assumiu o lugar do sumo sacerdote perfeito e aceito por Deus. Jesus, quando ele morre, o que acontece? No Calvário, ele adentra os portões celestiais, da onde ele já veio. Mas só que dessa vez Jesus está voltando vitorioso. Por quê? Porque ele fez o papel do perfeito sumo sacerdote. Como foi falado aqui já, não quero entrar no Velho Testamento, não quero entrar no que já falaram, porque a gente perde um tempo. Mas tinham pré-requisitos para ser sacerdote. Não era todo mundo que poderia ser. A questão de corpo, a questão de defeito no corpo, a questão de família, de hereditariedade da família também. Mas aqui Jesus ele adentra nos céus após o sacrifício da cruz e ele se senta no trono à direita de Deus. Ele se torna o supremo sumo sacerdote por toda a eternidade. Diga amém. Ele mesmo sendo um sumo sacerdote estabeleceu uma nova ordem sacerdotal. Jesus, ele mesmo sendo sacerdote, ele estabelece uma nova ordem, um novo tipo de sacerdote. Antes, Anás e Caifás, agora após Jesus, ele seleciona um povo que ele também vai outorgar e ele também vai fazer desse povo sacerdotes. Os chamados e eleitos nele antes da fundação do mundo, sua igreja, sua noiva. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha plano com a igreja, conosco. Diga amém. Nós não estamos aqui por obra do acaso, irmãos. Existe um propósito divino. E Deus, ele conta com cada partícula do ser humano. Cada época, cada geração, Deus tem um plano. Ele trabalha
na sua grandeza, na sua presciência, na sua onisciência, para que o plano dele no final, o diabo tenta daqui, tenta dali, mas no final, o plano de Deus sempre, sempre, sempre o plano de Deus vai vencer. Diga amém? Então, quando a Bíblia fala que ele já tinha ele estabelece uma nova ordem sacerdotal, que é justamente essa ordem parte da igreja, o princípio da igreja. Ele estabelece ali, ele começa pelos 12, ele estabelece uma nova ordem de sacerdotes, que não precisa ter aqueles pré-requisitos do Velho Testamento. E diz também que ele condicionou a igreja ao ministério sacerdotal na terra. Nota, a igreja tem grande influência no mundo exercendo esse papel. Então o que ele faz? Ele dá condições à igreja, ele prepara a igreja. Vamos lá para Atos, aqui, a Bíblia diz que quando Jesus vai, os céus, assunto os céus, ele volta, e ele adentra os portões celestiais, ele dá autoridade para a igreja. Ele envia o Espírito Santo. O próprio Espírito dele, o Espírito de Cristo, ele capacita a igreja para exercer esse novo ministério sacerdotal. O que eu entendo com isso? Que cada crente que carrega dentro de si o Espírito Santo, ele é um sacerdote. Amém? Detalhe, cada crente que carrega dentro de si o Espírito Santo, ele é um sacerdote da nova ordem. A ordem que foi justamente fincada e ela foi justamente ali selada, crivada no Calvário. Então, você que tem o Espírito Santo, você é uma sacerdotisa e você é um sacerdote. A igreja, irmãos, ela tem muitos benefícios espirituais que às vezes ela desconhece. Mas vamos entender aqui, indo mais à frente. O que ele deu para a igreja? Por que nós somos? Por que a igreja ela tem influência no mundo e ela exerce o papel do sacerdócio? Porque a igreja ela é a única instituição no universo. Os anjos desejaram fazer o que a igreja faz, as missões. Deus escolhe o povo. Então ali, a igreja ela prega o santo evangelho. Só quem prega o evangelho é a igreja do Senhor, nós. Isso é uma missão sacerdotal da nova ordem. Batizar, a igreja batiza as pessoas para o batismo do arrependimento, uma ação espiritual. Celebra a ceia, ministra a santa ceia do Senhor, a memória do Senhor, do sacrifício, trazendo à tona a lembrança até que ele volte. Diga amém? Outra coisa que a igreja faz, ela ora e ela intercede por pessoas, pelo mundo. Ela é uma intercessora. O papel fundamental de um sacerdote era isso aqui, era a intercessão pelo povo. Se a gente fosse fazer aqui, povo, sacerdote, vocês não poderiam passar para cá, não poderia nem passar do pátio, ficava lá no pátio, e ali o sacerdote, ele ia levar uma oferta, como foi falado aqui, do povo, e ele mesmo devia fazer uma oferta por si, porque o sacerdócio antigo era um sacerdócio falho, era um sacerdócio humano. Jesus adentra os portões celestiais, na sua grandeza, ele vence o diabo, ele esmaga a cabeça da serpente, lá no Gólgota, no Calvário, por isso que ele foi perfeito em tudo que ele fez. Ele foi perfeito no seu sacrifício, ele foi perfeito na sua missão, obediente até a morte. E ele consegue transmitir isso para a igreja. A igreja orar, interceder, fazer sacrifícios, julgar a doutrina. Só quem pode julgar uma doutrina, se ela é bíblica, é a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um espírito da revelação. Só a igreja pode dizer se uma doutrina é bíblica ou não. Por quê? Porque além do acesso às escrituras, a igreja ela tem um espírito que revela. O espírito da revelação de Deus está na igreja, em nós. Diga amém. Quais as qualificações do sacerdote na nova aliança? Aí, como eu fiquei com essa parte do Novo Testamento, eu quero abordar com vocês. Nós somos pós-Calvário. Nós somos pós-Calvário. Nós somos a geração depois do Calvário. Então, existem umas qualificações para ser sacerdote nessa nova aliança. Essa carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, muita gente diz, eu já vi muito por aí, nação santa, povo eleito, somos sacerdotes, somos reis, mas não é só isso não, tem algo misterioso, tem algo muito mais profundo, de raiz espiritual nisso. Muitos são chamados, falamos nisso aqui na vigília, poucos são os escolhidos. Ficou fácil ser sacerdote, mas ao mesmo tempo também não ficou tão fácil, ficou difícil também. Não é tão fácil ser um sacerdote. Pastor, para eu ser sacerdote, eu só tenho que ir para a igreja, aceitar Jesus, me batizar, já sou um sacerdócio.
é o começo. Mas aqui a gente vai frisar bem aqui que existem umas qualificações que são precisas para a gente ser um sacerdote na nova aliança. Essa aliança que Jesus fez, trazendo a revelação pelo seu sangue. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Escute que Pedro Pedro fala assim, ele diz para a igreja, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Existe uma construção em andamento, existe uma edificação que está sendo construída, que está em andamento. E essa construção, diga, a construção em andamento é o corpo do Senhor, é a igreja. E ele fala assim, edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Lembre que o sacrifício não é humano, é espiritual, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amados, uma das qualificações, tem várias, mas as principais, para ser sacerdote na nova aliança. Como é que eu faço para me ser um sacerdote na nova aliança? Nós estamos na caminhada, caminhando com o Senhor, mas de vez em quando nós temos que fazer essa reflexão, introspecção. Nós temos que dar analisar na nossa própria vida e saber se nós não estamos ainda nesse cargo de sacerdócio, nessa função sacerdotal. Se nós não estamos, como que eu posso dizer, nós estamos obedecendo os critérios para continuarmos sendo sacerdote. Pastor, uma pessoa que conheceu Jesus, pregou, foi do altar, se desviou, está sendo sacerdote? Biblicamente não. Se ela sai do posto, ela perde também, porque da mesma forma que é automático você ser um sacerdote chamado por Deus na questão espiritual, pelo sangue da aliança, você pode também, e eu também posso perder esse posto, desde que a gente não esteja dentro dos critérios, porque Deus, ele não deixou de ser zeloso, Deus, ele continua com o mesmo zelo dele. Então, se no Antigo Testamento não podia ter verruga, não podia ter impingem, não podia ter os órgãos íntimos alterados, tinha que ter barba, tudo aquilo que a pastora Andréa falou aqui, toda uma lista enorme. Não podia casar com qualquer, tinha que casar com a mulher. É uma lista numerosa de requisitos para ser sacerdócio, sendo que um sacerdócio, né, que era falho, como diz a carta dos Hebreus. O sacerdote antigo, ele era um sacerdote falho. Então, tal que aconteceu em inúmeros casos de sacerdotes, eles ficarem dentro do Santíssimo, porque eles estavam em falha. E eles amarravam um sininho. O sacerdote, os utensílios que ele tem um sino, ele balança. Então, quando ele entra, ele balança, dizendo que ele está vivo. Ele está vivo. Enquanto o sino está balançando, Deus está aceitando a oferta do sacerdote pelo povo. Mas já aconteceu o caso do sacerdote entrar e não sair. E o povo não podia entrar. E aí? A pastora Andréa falou bem sobre isso aqui. Aí eles colocavam uma corda na cintura do sacerdote, justamente para puxar o sacerdote, porque quem entrasse no Santíssimo era também consumido. Então, se naquele tempo o sacerdócio que não era o do próprio Senhor Jesus, existia tanta exigência, e hoje, muito mais. Pastor, e hoje o sacerdócio espiritual exige muito mais de nós. Por ser tão fácil, muitas pessoas elas banalizam o sacerdócio. Por ser tão fácil, simples, vem para a igreja, aceitou Jesus, se batizou, busca o Espírito Santo, pronto. Mas com a mesma facilidade que nós somos, nós podemos também sair dessa categoria. E a gente quer abordar aqui um assunto que fala assim: ser uma pedra viva para a edificação da casa espiritual. Como fala lá em cima, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então, nós temos que ser uma pedra viva para a edificação da igreja. Um dos principais quesitos do sacerdote é que ele tem que edificar. Ele tem que trazer edificação do corpo. Ele tem que ser uma pedra viva, ele tem que queimar. Ele não pode ser um brasão, ser um caniço morto. Ele tem que queimar com uma pedra viva, que ela vai ser misturada, ela vai ser usada na edificação. Aqui não, a gente não pode ver mais nada, mas aqui tem vários tipos de materiais nessa obra. Tem ferro, tem cimento, tem areia, tem brita.
tem verdalite, tem tudo, a gente não vê. Porque depois da mistura, o que acontece é edificação. No sacerdócio espiritual, para nós construirmos a casa espiritual que Deus quer, nós precisamos ser pedra viva. E nós temos que gerar a edificação do corpo do Senhor. Nós temos que edificar a igreja como sacerdócio. Então o chamado que Deus está nos chamando é justamente para um chamado de edificação. É um chamado para que a igreja ela se edifique cada vez mais. A igreja precisa se consolidar cada vez mais. Claro que cada ministério tem sua forma de consolidar, de treinar líderes. E fala também aqui, oferecer sacrifícios espirituais a Deus e aceitáveis a Deus. Adoração, louvor, ações de graça. Uma igreja que não tem adoração a Deus, louvor e ação de graça, é uma igreja que ela está se perdendo no chamado sacerdotal. Quando eu digo igreja, porque ele fala ali, ó, casa, igreja. Mas cada um de nós, individualmente, nós somos essa igreja. E nós temos que ter em nosso coração adoração, louvor e ações de graça. Isso são requisitos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis a Deus. São sacrifícios, não é sacrifício, pastor, sair na chuva para vir para a igreja. Eita, estou sacrificando. Tá, sim. Mas é um sacrifício humano. Mas o sacrifício maior espiritual é o sacrifício da gente matar a nossa carne, matar os desejos, passar por uma transformação, viver a mudança de mente, viver metanoia, viver transformação de pensamento, não se adequar ao raciocínio do mundo, não se adequar às ideologias, ainda que com sangue a gente venha defender a santidade de Deus, ainda que com sangue defender a verdade, não venhamos vender nossos valores. Então é um sacrifício espiritual. Você está fazendo aquilo ali para você conservar o caráter de Jesus na sua vida. Então um sacrifício espiritual também. Exercer papel representativo de Cristo na terra. A missão da igreja é o seu serviço. A igreja ela tem uma missão. Quando eu falo igreja, cada crente, sacerdote, ele tem uma missão. Missão é algo que nos foi confiado. Serviço é aquilo que eu faço na minha vida diária, cotidiana. O sacerdote ele tem que entender que ele foi chamado para uma missão. É por isso, irmão, que hoje nós estamos tendo muita dificuldade. Digo isso porque a gente está na frente da igreja, a gente tem muitos sonhos, a gente quer ver a igreja crescer, mas crescer em salvos, em almas. O propósito da igreja, irmão, é salvar vidas. No final da história, no final de todos os acontecimentos espirituais, no final do plano de Deus, o que Deus vai requerer é almas, é pessoas. Deus não está interessado em estruturas, Ele está interessado em vidas, porque Jesus não morreu por nenhuma estrutura, Ele morreu por pessoas. Escute, o sacerdote ele é colocado ali para interceder por pessoas. E quem era levado para ali? Os animais. Os animais, na visão de Deus, eram inocentes. Quando colocava a mão na cabeça do cabrito, do carneiro, toda a culpa que eu tinha passava para aquele animal inocente. Ele levava a minha culpa. O meu pecado consciente, o meu pecado deliberado, passava para aquele animal que não tinha consciência de pecar. Mas Deus fazia aquilo por quê? Por causa de pessoas. Então a missão da igreja é pessoas. Nós precisamos entender isso. A missão da igreja é pessoas. A missão da igreja não é tratar a igreja como se nós fôssemos agregados a um clube social, agregado a uma família, agregado a uma entidade. Não. A função principal da igreja é o ID. O ID. É o ID. É ganhar almas. E eu sou muito preocupado com isso, como eu creio que todos os pastores que estão aqui também são, e alguns que queimam no coração que a gente tem que ganhar alma para Jesus. Nós temos que ganhar pessoas, tirar as pessoas da garra do inferno, dos braços do diabo, trazer essas pessoas para a luz. Porque o sacrifício de Jesus ele foi sacrificialmente por causa de um homem. Então a igreja, um dos quesitos para a gente ser isso aqui que a gente falou, o sacerdócio, né? As qualificações da nova aliança, eu preciso ser edificador da igreja. Eu preciso edificar a igreja. E edificar, irmãos, não é fácil. É mais fácil derrubar. É mais fácil, muito mais fácil. Nós temos aqui uma explicação muito boa para a gente fazer. Edificação, tempo. Para construir o templo levou tempo. Mas para derrubar é muito simples. É simples demais. Assim é na igreja.
Nós não podemos nos tornar pedra de tropeço na igreja, nós temos que ser edificadores, somar. E uma das coisas que o diabo tem jogado muito, a pimenta do diabo é a separação, o panelódromo de Satanás, as preferências. E Paulo ele foi bem enfático quando ele repreende a igreja de Corinto. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cé. Paulo diz, até que bem que eu acho que só batizei uma pessoa aí, não batizei muita gente não. Não, porque eu só gosto de fulano, eu só gosto de ciclano. Isso aí é uma das maiores armas satânicas do inferno sobre o chamado e as qualificações de uma igreja que quer ser sacerdotisa. Por quê? Porque uma igreja que ela tem o panelódromo, ela é uma igreja que é dividida. E a divisão é um princípio espiritual que o diabo usa. Se o diabo encontrar um princípio espiritual, Deus não pode fazer nada. Nada. Deus falou, reino dividido não prospera. Reino dividido não cresce. Então, às vezes, a gente corre o risco da gente deixar de ser um edificador para a gente ser um demolidor. Edificar a igreja leva tempo, tanto tempo de escória. Essa laje não pode tirar a escória durante 40 dias. Mas para derrubar a igreja, nós pegamos um martelete e nós começamos a triturar esses pilares. Bum! Acabou. Em 2 dias a igreja caiu. Levou 10 anos para fazer, em 2 dias. Assim também é o sacerdócio. A igreja ela tem que edificar. Diga amém. O Senhor nos chamou para edificação. E a gente precisa amadurecer isso no nosso coração. Coríntios era uma igreja completa, tinha os dons do Espírito Santo. Era uma igreja completa de dom. Mas era uma igreja menina, infantil, menino do buchão. Chupava bala. E Paulo diz, vocês são carnais. Então nós temos que ver isso aqui, porque nós temos que edificar. Uma das coisas, como eu falei, a pimenta do diabo é a divisão, a panela. Isso impede que a igreja cumpra na íntegra o seu chamado sacerdotal. Irmão, não pode ter preferencialidade entre a gente, não pode, mas existe, mas não pode. Principalmente nós que somos líderes, a gente tem que cortar isso, que Deus está dizendo, a gente tem que cortar essas coisas. Eu estou me aproximando de pessoas que eu tinha dificuldade de aproximar, porque o Espírito Santo está pedindo, se aproxima. Estou tentando me aproximar de pessoas que a gente às vezes não bate, mas o Espírito Santo diz, é preciso unidade. Eu preciso me unir, porque Deus nos chamou para união. Nós podemos ser uma igreja na visão sacerdotal ou uma igreja totalmente com as características de Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. Por isso que eu digo que Deus ele continua sendo rígido no tocante ao chamado sacerdotal. Porque eu não acredito que Deus lá no Velho Testamento, um Deus tão zeloso, que fulminava, que queimava, que matava, agora Deus cruzou as pernas e diz, tá de boa, pode isso aí. Não, Deus continua, a Bíblia diz, o meu nome é zeloso, eu sou zeloso, diz o Senhor. Juiz acontece? Sim, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, na Nova Aliança. Paulo entregou pessoas para salvar pelo menos a pele da alma da pessoa. Então a igreja, ela tem que edificar, irmão, nós temos que edificar. Olha, chegar alguém perto de você aí, tentando desconstruir aquilo que Cristo construiu, ideias de Cristo, repreende. Para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus. Mas aí, quem tem coragem de fazer isso? Então, nós queremos preservar nosso círculo de amizade, mas não queremos exercer o papel sacerdotal. Porque para ser sacerdote, irmão, tem que ter coragem. Não é no oba-oba. Não é não, pastor Cardoso? Para ser sacerdote tem que ter coragem, chamar quando tem que chamar, falar quando tem que falar, não levar pelo lado da amizade, preservar a edificação, porque é uma exigência das qualificações de um sacerdote depois que Jesus morreu. E também oferecer louvor, adoração, papel da missão. Nota, pedra de edificação, não pedra de tropeço. A Bíblia diz que no caminho existem várias pedras. Existem as pedras de tropeço. Se teve um povo que deu muita dor de cabeça para Jesus, foi aquelas pessoas que viviam religiosamente. Ele diz, ai de vocês. E eram os caras que estavam lá dentro do templo. Eram os caras que tinham o colete sacerdotal. Jesus condenou a atitude deles. Então Jesus, na sua época, ele teve muita dificuldade com quem conhecia a lei, com quem conhecia a palavra. Mudou? Mudou. Mas só mudou a época. Até hoje nós temos um problema com pessoas que conhecem a lei, que conhecem a palavra, mas são pessoas que em vez de edificar, elas destroem. Em vez de ser pedra de edificação, são pedra de tropeço. Por que eu estou falando isso? Porque é um chamamento do Espírito Santo, irmão. Nós estamos vivendo tempos que a gente tem que ser autêntico em Jesus. O mundo está, gente, o mundo está... A pastora Sueli falou aqui,
ela entrou um pouco aqui na questão da atualidade, um pouco de geopolítica, e ela falou da situação atual. Ela falou sobre 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, e ela falou aqui como é que está o mundo hoje está de ponta cabeça. Então a igreja, ela precisa tomar uma posição de igreja sacerdotal de verdade, porque Deus quer usar a igreja para impactar os pilares do mundo. Diga amém. Deus quer usar a igreja justamente para fazer esse trabalho. E eu quero falar aqui sobre uma coisa. Na reforma, 1500, em 1512, na reforma protestante, que é importante a gente ler sobre a reforma. Porque nós estamos aqui porque um dia alguém se levantou. Talvez nós estamos numa zona muito confortável, nós estamos aceitando as coisas, nós estamos tentando fazer um sacerdócio, mas um sacerdócio de fogo estranho, que é o de Nadab e Abiú, filho de Arão. Eles não se comportaram como sacerdote. Deus foi realmente, Ofni e Finéias, filho de Eli também. Então nós como sacerdote, irmão, nós temos que ser pessoas que venham fazer diferença. Eu sempre fui intenso nas minhas coisas. Desde pequeno eu fui intenso. Sempre quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto de ir para cima. Sempre. Sempre fui intenso. E a gente tem que ser intenso para Deus. Intenso naquilo que a gente faz para o Senhor. E uma das coisas que aconteceu na reforma, há mais de 500 anos atrás, foi quando o padre Martim Lutero, ele resolve, que é importante os pastores conhecerem a história da reforma, porque nós somos frutos da reforma. Se Martim Lutero um dia não se levanta, não põe naquelas teses, as 95 teses, não vai lá para o concílio lá, de Wittenberg, se ele não vai, não estava aqui não, irmão. O clero não deixava você. Tem alguém aqui formado em teologia, advogado? Nenhum de nós seríamos pastores, nenhum. Eu já li a bibliografia de Lutero várias vezes, já li a história de Lutero, e o clero, naquele tempo, o clero, quem era o clero? Inclusive, eu estava falando hoje com minha esposa, né? Estava de vir para cá, eu falei, pai, engraçado. Quando eu fico sempre ligado com Jesus. Todos nós já fomos uma vez para a missa, amém? Quem já foi na missa? Alguém? Eu já fui na missa. Vocês observam que existe até hoje essa imposição, essa divisão sacerdotal na igreja católica. Por quê? Na missa, na Santa Missa, você sabe, faz a fila e o padre, né, ele pega a hóstia e só. A pessoa volta sendo no seu lugar. Ela comungou, mas só quem bebe do sangue, aquele copo dourado, é o padre. Uma opressão no tocante à libertação e à liberação da graça de Deus. O padre está dizendo ali, eu estou acima do povo. Sim ou não? Eu estou acima do povo, então porque eu sou do clero, eu não sou leigo, eu tenho que tomar os dois elementos do corpo. O povo só toma um. E olha lá. E o povo, por ser ignorante, eles aceitam aquilo, eles voltam para o seu banco, o banco, que lá não tem cadeira, o banco da igreja, e eles fazem suas orações e eles acham que eles estão numa dimensão espiritual, um êxtase. Eles estão tudo sendo enganados. Então é importante você entender o seguinte, se Martim Lutero, se o homem que foi levantado por Deus, claro, né? Ele teve a coragem de enfrentar na sua época, Deus também quer levantar Luteros nessa geração. Agora, hoje, não é amanhã não, é hoje. Pessoas que não negociam. Eu te digo para você, por isso que esse sacerdote hoje tem que ter muita coragem e muita humildade. Porque coragem para combater e humildade para não dividir. Como é que faz? Como é que faz, pastor Carlos? Eu tenho que ter coragem para combater as heresias que estão, né, como um enchente entrando dentro da igreja. É profético, mas é porque é profético eu vou abrir as portas, eu tenho que fechar. Então o sacerdote, ele tem que ter essa visão apurada das realidades espirituais. E Lutero se levanta e ele bate o pé e ele começa a pesquisar, ele descobre em Romanos que é graça. Não é indulgência, não é pagar. Mas como o povo, eu vou chegar aqui já sobre o sacerdócio universal de todo crente, que é uma doutrina.
É uma doutrina evangélica, cristã. A ortodoxia fala sobre isso. Então, ele faz o quê? Ele leva uma nova visão ao povo. Porque antes, durante muito tempo, ficou aquela escravidão dizendo o quê? Que o sacerdócio era para pessoas de escala diferente. Não, só que elas podem ser sacerdotes, elas estão capacitadas. Vou já falar dos 5 ministérios. Mas quando Lutero se levanta e ele diz o seguinte: a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Você pode botar aí, você pode pesquisar. Que tem a doutrina do sacerdócio, todos os crentes. Ele quis dizer o seguinte: todo crente é um sacerdote. Não ouvi nenhum amém? Mas se eu falasse que todo crente está desviado, ia queimar já, arrepender, né? Todo crente é sacerdote. Todos os crentes exercem o sacerdócio, diga amém. Mas ele teve que provar na Bíblia, biblicamente, que todo crente era um sacerdote. E quem aderiu também a essa ideia? John Wesley. Os grandes reformadores aderiram a essa ideia. Eles tentaram passar isso para o povo. Por isso que, depois de Lutero, houve uma explosão de seminários, de escolas, para ensinar o povo. Vocês entendem? A questão da missão, que está aqui na missão, olha a missão diz o quê? Lá em trás, a missão, exercer o papel representativo de Cristo na terra. E a maior missão de Jesus, irmão, não foi expulsar demônio, não. Não foi cuspir na cara dos outros, se lavar no tanto, isso não é. O maior e a base do ministério de Jesus foi ensino. Diga ensino. O ministério de Jesus teve base no ensino. Jesus mais ensinou do que curou. Jesus mais ensinou do que expulsou demônio. Ele vivia ensinando o povo, porque ele sabia que existia uma necessidade crescente, pulsante, latente na alma do povo, que o povo estava na ignorância. Pegando a palavra do filósofo, que diz que a maior cadeia do homem é a ignorância. Então você precisa ler, você precisa se inteirar. Você não pode ser só um crente ou um sacerdote. Nós não podemos ser um sacerdote que só pega na Bíblia na hora de pregar, que não estuda, que não pesquisa. Porque a igreja, a nós foi confiado um ofício que os demônios sabem que é um ofício que, se colocado em prática, eles mexem com os portais do inferno. Então Lutero, ele chega, ele bate lá, está aí Martinho Lutero, e ele diz, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Ele diz que todos os crentes são sacerdotes. Por quê? Porque o véu se rasga. Se o véu se rasgou, eu não preciso mais de ninguém. Eu estou vendo tudo. Acabou, caiu, eu vejo agora, eu vejo a glória, eu vejo a arca, eu vejo o Santíssimo, eu posso olhar na face de Deus. Amém? Você, meu irmãozinho, você, minha irmãzinha, pastor, só os pastores, só as pastoras. Olha, você vai sair daqui esclarecido, o Espírito Santo vai te iluminar para você, a partir de hoje, viver como uma sacerdotisa do Senhor. Essa doutrina tomou força durante e após a Reforma Protestante, até hoje é defendida. Até hoje os teólogos defendem essa doutrina, que todo crente é um sacerdote. E a gente vê muita aberração, porque tem muita gente que detém o poder. O que a Igreja Católica fazia? Ela tinha influência política. E a influência política dela, ela retia o poder, a minoria, escute, ela retém o poder da minoria, no topo, a minoria, só os sacerdotes, o clero, só fulano que pode, só ciclano que pode, e o povo em si, o povo ficava ali subjugado à mentalidade. Escute, Romanos 12, 2. Eu falo demais na igreja. Romanos 12, 2 diz que eu preciso mudar a minha mente. Essa caixa aqui do cérebro, ela precisa passar por uma mutação, uma renovação diária. E o que ele diz? Na visão de Martinho Lutero, de John Wesley, de outros reformadores, do sacerdócio universal dos todos os crentes, tem base em 4 princípios, em 4 principais aspectos. Eles citam, tem mais, mas 4 principais. 4 bíblico, 4 que você pode abrir a Bíblia e dizer assim, está aqui escrito aqui. E quando ele foi levado ao concílio lá para ser
interrogado em Wittenfield. Ele diz, se vocês provar que eu estou errado, isso aí é para nós, viu? Isso é para nós. Se você provar que eu estou errado dentro das escrituras, eu tiro todas as teses. Eu abro mão da minha ideologia. Eu abro mão do meu ato. Eu me retrato com a Igreja Católica. Mas vocês vão ter que provar para mim que eu estou errado nas escrituras. Mais um ato de coragem. Às vezes nós tomamos certas atitudes, irmãos, certas posturas, dentro do ministério mesmo. Dentro do ministério. Eu tenho muitos amigos pastores, vários ministérios. E às vezes você toma uma postura dentro do ministério, que você descobre que dentro do ministério tem coisa que não está na Bíblia. Aí você tem dois caminhos a seguir. Ou você cede, amém? Ou você sustenta. E sustentar não é fácil. Porque a maioria cede. E eles abraçam as heresias. E eles agarram as heresias. E às vezes tem até interesses, terceiras, segundas intenções. Interesse político, interesse de cargo, interesse de funções. Essas pessoas, elas agarram essas ideias. E elas não defendem, como está ali, como eles defenderam. Eles não defendem. E elas se vendem. Então, ele diz o quê? Primeiro, tem um grande privilégio quem? O sacerdócio universal de todo crente. Não é um nome didático, é uma doutrina. É uma doutrina que nasceu do protestantismo de Lutero. Foi por John Wesley, foi por Wittenfield, foi por muitos homens avivalistas, foi por Calvino. Todos eles pensavam a mesma coisa. Os caras que viviam com a cara fincada dentro dos livros, dentro dos pergaminhos, que tem bala e cacique para ensinar para a gente. Então, na mente desses homens, eles entendiam o quê? Que tem um grande privilégio como filho de Deus. Cada cristão tem livre e direto acesso ao santo dos santos, tendo Jesus como único mediador. Isso aconteceu ali, Isso aconteceu no Calvário. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o Espírito. A primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz, não foi terremoto. O véu se rasga de alto a baixo. Então o véu se rasga, não tem necessidade de intercessão mais. De alguém mediar. Então eles pegam esse princípio, eles trazem para cá. Os reformadores trazem para cá e diz, tendo Jesus como único mediador, livre e direto acesso ao santo dos santos. Por que tinha cortina? Porque, irmãos, antes de Jesus vir, escute, meu irmãozinho, escute, minha irmãzinha. Você que está com sua Bíblia lá empoeirada, tira a poeira da tua Bíblia, vamos ler, bora estudar. Quando Jesus diz tetelestai, que ele inspira e ele morre, está consumado, o véu se rasga. Eu não podia ver a glória, porque tinha uma cortina, e eu não podia entrar, era morte. Quando Jesus morre, essa cortina, ela começa a rasgar de cima, porque quem rasgou a cortina foi Deus. Ele foi rasgando de cima, não foi de baixo, não foi o homem que subiu na escada. Deus diz assim, chega, acabou. E quando a cortina é rasgada, Deus fala, qualquer pessoa pode chegar a mim sem passar por intermédio de ninguém. E eles pegam isso aqui e ele diz, livre e direto acesso ao santo dos santos. Vou pegar aqui a pastora Orminda, nossa anfitriã. Se fosse no tempo antigo e a gente quisesse falar com a pastora, aí tinha que ter um intermediador para falar. Não podia falar com a pastora. Hoje não, temos o livre acesso. Se bem que não é para descer aquelas escadas ali e ficar incomodando a pastora, né, pastor? Hoje nós temos um livre acesso à pessoa do Senhor. Então, o sacerdócio, ele é para todos. Para todos. Talvez você está pensando, pastor, rapaz, e aí? Mas está bagunçado. Eu sigo o ministério. Eu chego já bem aí para te mostrar. Somos sacerdotes uns dos outros, devendo orar, interceder e ministrar uns aos outros. Quando eu intercedo por alguém, quando eu oro por alguém, eu estou exercendo sacerdócio.
Porque sacerdote é intercessão de alguém para com Deus. Então muitas vezes o irmão não pode orar, está fraco, eu tenho que orar por ele, eu estou exercendo sacerdócio. Às vezes você leva aquela pessoa que não tem força para ir para a igreja, no seu carro, na sua moto, convida ela, ora pelo filho dela, ora por ela, sacerdócio. Você compra a briga espiritual de alguém, você vai no mundo espiritual, você jejuma pela pessoa, você se coloca de joelho diante da pessoa, você está sendo uma pessoa que está intercedendo ou também às vezes ministrando sobre alguém. Na rua eu posso, sem roupa, sem estola sacerdotal, eu posso no mundo espiritual, Deus olha e dizer, tem um sacerdote lá na Praça Saraiva. Por quê? Porque ele está orando por alguém. Tem um sacerdócio lá no São Cristóvão, porque ele está intercedendo por alguém. Tem um sacerdócio no São Joaquim, por quê? Porque ele está clamando por alguém. Tem um sacerdócio nos Estados Unidos, aonde? Lá no Texas, lá está orando por alguém. Ele ministra sobre alguém, ele intercede sobre alguém e ele ora uns pelos outros. Eu sei que tem pessoas que são sacerdotes em potencial. É por isso que eu te dou um conselho, ora pelos outros. Quanto mais tu orar pelos outros, mais sacerdote tu te torna e mais autoridade tu recebe. Quanto mais eu oro pelos meus amigos, pelos meus colegas de pastores, pela igreja, pelo povo, mais autêntico sacerdote eu me torno. É por isso aquela história que eu falei que a gente pode perder também. Quando eu não faço nada disso, eu sou um sacerdote sem função. E no reino de Deus não funciona nada sem função, nós temos que ser funcionais. Sim ou não? Nós temos que ser funcional no reino, tem que funcionar. Se não funcionar, Deus descarta. Aquele que tem, será dado. O que não tem, até o que ele tem, será tirado, será dado para o outro. Então eu preciso ser proativo na igreja. Eu preciso ser proativo no reino. Eu preciso ser proativo na obra de Deus. Eu preciso ser proativo na minha igreja. Se aliança com o teu pastor mesmo, vai para cima. Aliance-se com ele. Na hora que ele lançar um desafio espiritual, se abrace com o seu pastor, porque ele é o sacerdote, o anjo da igreja lá. Então se aliance lá, porque nós temos que ser proativos. Então essa ideia que eles têm de que todos podem orar pelos outros também faz parte de um dos quesitos base também. Os leigos exercem o sacerdócio universal. Todavia a escritura fala claramente aqui, ó, os leigos, quem é pastor, só quem é pastor aqui, levanta a mão. Pastor Cardoso, pastor Valtari, pastora Rose, pastora Cês, pastora Orminda, tem outros pastores aqui, não tem? Pronto. Evangelista, levanta a mão. Levanta, irmão. Deixa o Senhor te ver, o sacerdote vem aí. Amém. Líder. Quem é só membro? Tem algum, pastor, eu sou membro da igreja, mas eu gosto de estar em tudo. Tem alguém que é só membro? Pastor, não tem nenhuma função na igreja. Oh, tu é diaconisa, mulher. Pastor, aí. Quem é só membro da igreja? Oh, temos uma membra. Oh, eita, que bênção. Pois te prepara que é glória para ti, mulher de Deus. Os leigos exercem o sacerdócio universal. Os leigos. Quem são os leigos? São aquelas pessoas que não receberam uma unção, uma consagração, não foram para o altar, não fizeram o ITG, trazendo para a nossa realidade do ministério, não fizeram teologia. São pessoas. O que a igreja católica pegava? Ela pegava essas pessoas, ela massacrava essas pessoas. Eles mantinham essas pessoas na ignorância. Martim Lutero, juntamente com John Wesley, eles entendem, pelas escrituras, eles criam, e é criada essa doutrina do sacerdócio universal de todo crente. Ele diz, os leigos também exercem sacerdócio universal. Marinete, você é sacerdotisa. Você não ora por mim? Pois está bom demais. Você não ora para os pastores que estão aqui, não ora? Certeza que tu ora. Não ora pela pastora, isso aí eu não tenho dúvida. Você não ora pela igreja? Pastor Andréia, não ora? Você não ora pela igreja? Sacerdote. Sacerdotisa. Pastor, mas eu não tenho nenhum anel, não tenho carteira, não tenho nada. Jesus também não tinha nada e foi. Jesus não tinha nem nada em cima dele que dissesse, olha que turbante, oh que peitoral, olha as 12 pedras de Israel no peito daquele homem, ele é o profeta. Não, Jesus, na sua simplicidade, só de túnica, ele exerce o maior sacerdócio do universo. Só de túnica na cruz, sem nada, sem carteira, sem título, sem consagração, ali ele exerce o mais perfeito e elevado título sacerdotal. Todavia a escritura fala claramente de diferentes dons e ministério.
Esses são os treinados e comissionados para o ministério especial da ministração da pregação. É aí que está os 5 ministérios. Deus chamou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, outros para evangelista e outros para ser mestre na palavra, doutores, os rabinos do evangelho. Então Deus chama algumas pessoas e Deus condiciona algumas pessoas, porque a igreja ela é como um membro. E Paulo diz da igreja o seguinte: olha, o membro mais inferior ele tem utilidade, não é um membro nobre. Talvez você viva aí suavemente sem uma orelha. Um exemplo, amputou a orelha. Pronto, se a irmã bota o cabelo grande e escondeu, a outra você mostra que tem orelha. Mas talvez você tenha dificuldade de sobreviver só com ser uma perna. Vai te fazer muita falta, porque é um membro nobre do nosso corpo. Talvez um olho. Ô irmão, não é caolho, só enxerga do olho. É mais fácil você viver sem um dedo do que sem um olho. O que Paulo diz quando ele fala da igreja e ele trata a igreja como um corpo? O que ele quer dizer? Que tem membros que estão em maior evidência. Mas não é porque o membro está em maior evidência ou em menor evidência que ele deixa de ser no total dele um corpo. Amém? O corpo é um todo. Então ele entende que os leigos também exercem o seu sacerdócio. Tem pastores, tem evangelistas, tem líderes, claro que tem. Mas isso não impede você, meu irmão, minha irmã, de ser um intercessor, de ser alguém que ora, de ser alguém que busca, de ser alguém que evangeliza, de ser alguém que divulga o reino, de ser alguém que convida alguém para a igreja, de ser alguém que cuida de alguém. Isso não tira isso de você. E ele entende também que o último, mesmo não exercendo um papel ativo dentro dos 5 ministérios, para você que não exerce, e também para você entender, você que exerce dentro dos ministérios, talvez você é um profeta. Você não pode dizer, eu sou o profeta. Sou um mestre de Bíblia. Você conhece a Bíblia absurdamente. Eu sou mestre, sou doutor. Você é um pastor. Não, aqui meu rebanho mando eu. Não. Mesmo não exercendo um papel dentro dos 5 ministérios, os cristãos têm um ministério sacerdotal em Cristo. Mesmo que você não exerça um papel. Mesmo que você não suba no altar. Mesmo que você não ministre Santa Ceia. Mesmo que você não seja diácono. Irmão, nasceu irmão, morreu irmão, é sacerdote. Pastor, mas e aí, não tem as condecorações do céu? Não, é chamada, é ministério, é dom, é graça. Por isso que a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e é tudo para ele. O pastor Sueli foi bem enfático quando ela falou aqui, que tudo é para a glória de Deus. Aí eu volto lá no começo da mensagem que fala sobre a pimenta do diabo. O diabo não quer que seja tudo para a glória dele. O diabo quer que seja tudo para a minha glória. O diabo quer que eu me ache. O diabo quer implantar em mim a mentalidade caída dele, de orgulho. Não satisfaz. Não estou vendo quantas vezes, irmão, eu digo, nós que somos da igreja, nós somos pastores, a gente que tem que andar no sapato da humildade. Sabe por quê? Porque muita gente queria estar onde a gente está e Deus nos chamou, chamou com a gente. Sim ou não? Quantas pessoas queriam estar onde você está, na frente de uma igreja, tomando decisões, na frente de um grupo de jovens, na frente de um grupo de mulheres, de senhoras, na frente de algum grupo. E não está, por quê? Porque Deus viu em você potencial para você desenvolver um dos 5 ministérios, ou os 9 dons do Espírito Santo. Então, quanto mais você recebe de Deus, mais desça. Vamos descer. Quanto mais nós recebemos de Deus, vamos descer. Mas tem mais, descer não é ceder em certos pontos. Porque isso também pode abrir uma lacuna para você defender certos comportamentos heréticos que a Bíblia não aprova. Tem gente que desce, mas é zangado. Por quê? Porque é zeloso. Tem gente que desce, mas tem um chicote de atafona, igual Jesus tinha. Bate mesmo, sai daqui, aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus. Zelo. O zelo nunca pode se afastar do coração do sacerdote, como também na humildade. Como conviver com zelo e humildade? Simplicidade, é reconhecer que tudo é de Cristo. É com reconhecer que o corpo está em movimento porque existe uma cabeça viva. No dia que você trouxer para mim um corpo vivo, sem cabeça, aí eu abandono o evangelho. Não existe. Existe corpo vivo, sem braços, sem pernas, sem orelhas, sem olho,
sem rim, um coração de alguém, sem dedo, sem nariz, como lá na Palestina, lá, que as mulheres que adulteram cortam o nariz. Existe um corpo sem qualquer membro, mas sem cabeça, o corpo está totalmente morto. O que eu aprendo com isso? Que Jesus é Jesus sem eu. Jesus é Jesus sem pastor, sem ministro, sim, sem missionário, sem bispo, sem reverendo, sem presidente de juventude, sem líder. Jesus é Jesus em você, porque é o seu corpo. Agora não tem corpo sem cabeça. E é tão simples como Paulo coloca as coisas. A gente precisa entender isso. Então ele diz, olha, atuando num corpo de Cristo através dos dons espirituais, trazendo edificação do corpo. Aí Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz. Para que esse versículo esteja na minha boca e eu diga, eu sou sacerdote, eu tenho que ter o quesito. Eu tenho que andar à altura do sacerdote. Um sacerdote, indo um pouquinho lá no Velho Testamento, ele era um homem tido como um homem santo, pautado. Ele não era perfeito, mas ele tinha uma comunhão maior. Ele não era santo como Jesus, mas ele se esforçava para andar na linha. Porque se ele não andasse na linha, Deus desqualificava ele. Uma das histórias que me chama muita atenção é mesmo quando Deus institui o primeiro sacerdote, que é Arão, Deus não dispensa os filhos dele. E Eli, quando tem 2 filhos, carrega a arca também, Deus não dispensa os filhos dele. Deus age, Deus pune. E é perigoso quando eu vejo só a graça, eu não vejo a justiça. Quando eu vejo só o amor, eu não vejo a santidade de Deus. Tem atributos de Deus que eles são irrevogáveis. Tem atributos de Deus, coisas que são de Deus que não vai mexer. É intocável, intocável. Justiça, santidade, misericórdia, amor, graça. Intocável, isso ninguém pode tirar de Deus. O mesmo Deus que é santo, ele é justo. O mesmo Deus que é graça, ele é justiça. Então, quando eu estou nessa visão do sacerdote sendo eleito, o sacerdócio real, da realeza. Nós somos sacerdotes não por méritos próprios. Nós estamos pegando uma carona que está subindo, não descendo para o céu, que é em Jesus. O que nós somos hoje, nós somos tudo por causa da obra do Calvário. O que você é hoje, o tipo de cristão que você é hoje, essa pessoa que não vive mais no mundo, que passa num bar, que passa num local, não sou mais disso aí não, você é por causa da graça. Ninguém é melhor. Nós somos da realeza. Você já viu alguém da realeza andar de qualquer jeito? Na realeza você tem que andar como um príncipe, como um rei. Até a forma de comer dos príncipes, a realeza é diferente. A forma de se pronunciar é diferente. A forma de andar, caminhar. A forma de ver, a cosmovisão que a pessoa vê do todo, do povo, é diferente. Por quê? Porque nós somos sacerdócio, geração eleita e sacerdócio real. A geração eleita é a geração pós-Calvário. Deus escolheu uma geração e ele disse, como falamos lá em Isaías 66, versículo 21, que ele iria escolher alguns para ser sacerdotes e levita. Sacerdócio é intercessão, é ministração. Levita é serviços. Então ele fala isso e ele diz, a nação santa. A nação santa é toda a igreja reunida. É a nação santa. A nação do Senhor Jesus. É importante eu entender o que é o chamado pro sacerdócio. Não é aquele chamado de, ei, vem cá, vou ali. É algo que queima. Chamado queima. Você tem certeza absoluta. Ninguém tira isso da tua cabeça. Ninguém tira isso do teu coração. Ninguém te rouba isso. Tem uma certeza queimando, flamejante em você, que você foi chamado para isso. O sacerdócio. É algo intransferível. Então a nação santa é a igreja noiva. A nação santa é as 5 virgens prudentes. Aquelas que não se misturaram, que não faltou óleo, que não faltou azeite,
que não faltou a lamparina acesa. É a igreja que Deus quer fazer agora. E nesses dias Deus está chamando pessoas para viver de fato o sacerdócio real, verídico, verdadeiro, santo, elegível. Por quê? Porque Deus tem muita coisa para fazer no mundo. Deus tem muita coisa para fazer no mundo. Deus tem muitos planos para exercer no mundo ainda. E quem que ele vai usar? A igreja. É por isso que o diabo ele tenta lançar a sua sordidade, o seu veneno sórdido na mente das pessoas. Ultimamente Deus tem falado muito lá na congregação sobre mente. Já a segunda semana nós estamos falando sobre mente. Mente, porque se você não se ver como sacerdote, se você não se enxerga como sacerdotisa do Senhor, o mundo não vai te enxergar. Você precisa olhar para você e entender 1 Pedro capítulo 2, versículo 29, que você é uma geração eleita, Deus te elegeu antes da fundação do mundo. O sacerdócio real, Deus te coroou com seu Espírito Santo. A nação santa, Deus te colocou no meio de uma igreja que está se preparando para viver dias de glória no céu. O povo adquirido, Deus nos adquiriu, nos comprou. Adquirir significa tomar posse. E Deus nos comprou lá no Calvário também. É isso que aconteceu no Calvário. O que aconteceu no Calvário? O sangue vertido do sacerdócio perfeito me comprou, me lavou, me remiu, me escolheu, me elegeu, me separou, me santificou. Para mim quê? Para me ser um edificador da casa espiritual, a igreja. Nós nascemos, irmãos, estamos aqui. Quem está nessa fé, você está aqui sabendo de uma coisa: tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa. Faculdade passa, empresa passa, casamento passa, formosura passa, beleza passa, fama passa, vigor também vai passar, ficando velho, ficando cansado, dia de glória passa, tudo passa. Mas tem uma coisa que perdura, eu acho interessante estar relacionado ao sacerdote: é o chamado. O chamado ele permanece. Porque Deus chama todos os povos, de todas as nações, todas as raças e línguas para se tornarem seu. Mas Deus ele não vai descer do céu jamais e vai falar com o povo. Deus sempre vai usar um homem falho para falar com outro homem falho. Deus sempre vai usar alguém para falar contigo. Eu digo lá na igreja o seguinte: ó, você que está esperando aí, orando para ver um anjo, um serafim, um ser, um dos 24 anciãos, tome cuidado. Porque se aparecer não é nenhum deles não, é o diabo. É o diabo disfarçado. Deus usa homens fracos para falar com homens fracos. Por quê? Porque a glória é dele. Deus vai usar vasos de barro para falar com o seu povo. Por quê? Porque o que faz o vaso ter valor não é o vaso de barro em si, é o que tem dentro dele. E Deus colocou dentro da igreja isso aqui: eleição, sacerdote, santidade, compra pelo seu sangue virtude. Você tem tudo isso. Não fique pensando que é só o pastor Linomar, pastor Givaldo, pastor Cardoso, pastor Ormendo, pastor André. Tira os PR, irmão, e bota o PA, PRA, é para você. Ah, é só a pastora que tem. Tira o PR, bota PRA, para mim. Você é sacerdotisa. Você é sacerdote. Não deixa o diabo te diminuir, nem por pensamento, nem por palavra de alguém. Não é não, pastor Givaldo? A gente está sempre levantando o povo. Ah, mas eu fico tão feliz quando alguém diz: pastor, eu estou orando para o senhor. Eu fico feliz. Eu digo: o sacerdotezinho aqui, ó, mandando de madrugada as mãozinhas, mandando fogo. Deus te visite, Deus te abençoe. Aí eu fico feliz. Eu digo: olha, entendeu o que significa sacerdócio, entendeu o que significa o chamamento para ser sacerdote ou sacerdotisa de Deus. Eu quero que você saia dessa noite aqui, em nome de Jesus, com essa clarividência e com essa certeza de que, mesmo não exercendo nenhuma função eclesiástica de altar, você, Sara, é sacerdotisa. Diga amém. Falei com a Sara ali, a Sara que está ali, ó. Sara, você é sacerdotisa. Marinete, você é sacerdotisa. Todos são sacerdotes. Não precisa de ficar brigando por funções, porque isso aí não quer dizer nada não. Ah, eu vou fazer logo 2 anos de diaconato que eu quero ser evangelista.
Quanto mais tu querer ser alguma coisa grande, mais Deus vai te cobrar e mais o mundo espiritual vai ficar de olho em você. Você não sabia? O pessoal, eles olham por uma outra vertente. Às vezes o mirante de Deus é esse aqui. Deus, quando Ele te coloca uma posição, Ele te coloca para você ver daqui. Porque daqui você tem uma visão ampla de tudo, uma panorâmica. Mas às vezes a gente, da nossa fraqueza, nós queremos olhar daqui. Então daqui eu não tenho uma panorâmica, eu vejo pela metade. Eu vejo pouco. Então eu tenho sempre que olhar do mirante de Deus. Eu tenho sempre que olhar na visão de Deus. Foi justamente isso que encorajou Martinho Lutero a fazer a reforma, a enfrentar concílios, a enfrentar gente, porque ele estava olhando da panorâmica de Deus. Quando eu olho da panorâmica de Deus, a primeira coisa, quando o diabo vem e diz, tu não é nada não, tu não vale nada, tu não presta, tu é fraca, tu nasceu assim, tu vai morrer assim. Primeira coisa, a gente tem que olhar para aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você tem que guardar isso na sua cabeça. Não, eu sou geração eleita. Quando eu falo de geração, quer dizer que nessa geração de gente pecadora, nessa geração que estamos vivendo aqui de guerra, de pandemia, de tudo caro no mercado, essa geração que os jovens não estão cegos, essa geração da apostasia, que as pessoas estão esfriando, que a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode? Essa geração de muita imundícia em cima dos altares no mundo todo. Abre a internet, você vê aí, tem sites de pesquisa bombando, só vendendo notícias reais, só vendendo áudios de pastores, de missionários, de evangelistas, áudios comprometedores, porque está tendo também. Pois é nessa geração que Deus me chamou, que Deus te chamou, que Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Deus me chamou, eu te chamou, eu nos chamou para sermos diferentes. Eu quero agradecer a Deus. Já encerrei aqui já. O pastor fala muito. Eita, somos todos sacerdotes por um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Diga, eu sou. Fala com fé, eu sou. Se você sacerdotisa, você vai dizer que é sacerdotisa. Você é sacerdote, diga que é sacerdote. Eu sou sacerdote por meio de Jesus Cristo. O sumo sacerdote, ele me condicionou a ser sacerdote. Diga amém. Ninguém poderia indicar outro sacerdote a não fosse um sacerdote. Jesus te indicou. Ele indicou você para Deus. Ele olhou e disse, aquele bem ali, vai. Eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquela, eu quero aquela. Quando? Nessa geração. Fique de pé, vamos orar? Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra do Senhor, ela possa ferver em nosso coração. Irmãos, eu quero orar nessa noite, em nome de Jesus. E já estarei orando pelas ofertas também. Eu ia orar antes, eu vou orar pelas ofertas. Teve 2 cultos que não teve oferta. Não foi, pastor? Vou orar pelas ofertas, separa a sua aí, viu? Irmãos, eu quero orar por vocês nessa noite.